Voltamos a apresentar Bandeirada. De volta para o último bloco do nosso programa, lembrando sempre nossas redes sociais, facebook.com/bandeirada, twitter @pgmbandeirada, instagram @programa bandeirada, youtube.com/bandeirada. Podem ouvir o nosso programa também pelo feed, is.gd/rssbandeirada, pelo Spotify no is.gd/Spotify bandeirada e pelo Apple Music is.gd/Apple bandeirada. Hora dos momentos clássicos e senta que lá vem a história. Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis do esporte a motor. Carlos Martins, tá com um tempinho? Todo o tempo do mundo. Sentem então, queridos ouvintes, sentem, porque a história não se trata apenas, na última semana que completamos 38 anos do primeiro título mundial de Nelson Piquet. Mas a história tem que ser contada desde 1979. Pô, Rodrigo, por que tudo isso? É só porque é o ano que o Piquet estreou? Não necessariamente por causa disso. Mas porque em 79, além do último título da Ferrari antes do Schumacher tirar da fila, e do fracasso do Fittipaldi F5A, nós tivemos uma dupla de pilotos que parecia que ia trucidar a temporada tal qual trucidou em 78, que era Mario Andretti e Carlos Reutemann. O Nelson Piquet já tinha estreado na Brabham junto com o Niki Lauda. Era o último ano do Niki Lauda e o primeiro do Piquet a tempo integral na categoria. Mas nós tivemos também a Williams, e da Williams a gente tem que falar, porque nós tivemos a dupla Alan Jones e Clay Regazzoni. Foi o último ano do Regazzoni na equipe, foi o ano que a Williams ganhou a primeira prova com o Alan Jones e com o Regazzoni, os dois ganharam corridas. Só que a temporada do Carlos Reutemann... Rodrigo, só prefeito de correção, a primeira da Williams foi com o Regazzoni. Exatamente, eu lembrei agora. O Regazzoni ganhou a primeira, que foi na Inglaterra. Silverstone. Foi em Silverstone, e depois o Alan Jones é que viria com 3 vitórias. E terminou numa bela terceira colocação. Bom, o que aconteceu? Por que eu tô falando da Lotus e do Alan Jones? Se eu quero falar o Piquet campeão. A história tem que vir desde antes. Porque se trata da maior rivalidade de pilotos, em que um não fala com o outro até hoje e que resultou num título merecidíssimo, aliás, pro Piquet. Carlos Reutemann fez uma negação de temporada, sem nenhuma vitória, apenas com 20 pontos no total, 25 conquistados, 20 valendo. Mario Andretti foi pior porque fez 14 pontos. A Lotus não ganhou corridas naquele ano, vindo de um título dominante em 78. Sem ter saída, porque o Reutemann foi demitido da equipe, ele teve que aceitar a vaguinha na Williams em 80. Foi terceiro colocado, mas ele tinha que ser segundo piloto, estava no contrato. Tem que ser o segundo piloto. E aí, ele teve que ser o segundo piloto, teve que correr pelo Alan Jones. Em 81, já com o título, já campeão, a Williams começaria o ano com o Alan Jones estampando o número 1, Carlos Reutemann o número 2, talvez a última chance do Reutemann ser campeão. E aí começam os problemas. Porque na pré-temporada o Frank Williams declarou para toda a imprensa inglesa que ele não teria mais primeiro e segundo piloto, que quem ganhar é funcionário dele, então para ele estava muito bom. Na prática a coisa não foi muito bem assim. Primeira corrida, Alan Jones venceu em Long Beach. Aí chegou no Brasil, em Jacarepaguá, e a famosa placa Jones-Reutemann, que era pro Alan Jones ganhar a corrida em Jacarepaguá. O Reutemann desobedeceu e foi pra vitória. Porque na cabeça dele, eu fui segundo piloto, a equipe ganhou o objetivo. Opa, agora é minha vez. E o Alan Jones ainda achava que era o primeiro piloto, eu tenho que ter os privilégios. Não teve.
Aí, resultado, a briga se instalou na Williams. O quebra-pau se instalou na Williams. Com o Reutemann parando de falar com o Jones parando de falar com o Reutemann, declarações após o GP do Brasil. Carlos Reutemann: se eu não puder ganhar uma corrida, se eu tiver que entregar uma vitória, eu encosto o carro na grama e vou pra minha fazenda. Alan Jones: essa corrida mostrou que a gente não pode confiar em ninguém. A guerra estava instalada, na Argentina foi uma farra de todo mundo com plaquinhas Reutemann e Jones. O Carlos Reutemann fez uma ultrapassagem sensacional naquela chuva, chegou em segundo com vitória do Piquet, primeira vitória no ano do Piquet. Piquet tinha sido terceiro em Long Beach, aí mal pra caramba na prova de Jacarepaguá, 12º só. E aí na Argentina e San Marino, 2 vitórias. Em San Marino, o Reutemann foi terceiro, o Alan Jones 12º. Aí o Alan Jones foi numa sequência terrível de pontuação, né? Fazendo corridas horríveis. Aí o Reutemann ganhou na Bélgica. Eu acho que ele deve ter sentido um pouco o baque do que aconteceu no Brasil, provavelmente. Sentiu. Com certeza acho que ele sentiu, porque aí chegou na Bélgica, vitória do Reutemann, abandono do Piquet. Mônaco, os dois abandonaram. Na Espanha, outro abandono do Piquet, quarto pro Reutemann. O Jones um segundo e um sétimo. Né? Que aliás, essas corridas Mônaco e Espanha, as 2 últimas vitórias do Gilles Villeneuve. Aí foi pra França. Parecia que estava tudo lindo. Reutemann 17 pontos à frente do Nelson Piquet. O clima na Williams já estava mais azedo do que o que vocês quiserem imaginar. O limão... se o Patrick Reed e o Frank Williams lambessem o limão, era o limão que fazia a careta. Reutemann 10º na França, Piquet terceiro. Já diminuiu. Tá, na Inglaterra o Reutemann foi segundo com outro abandono do Alan Jones. E na Alemanha o Carlos Reutemann foi quem abandonou com vitória do Piquet e 11º pro Jones. Jones automaticamente estava fora da disputa do título na Alemanha. Aí o Jones resolveu: vou correr por mim. E ele começou a correr para prejudicar o companheiro de equipe claramente, Carlos. Na Áustria, o Laffite venceu, com o Piquet em terceiro, o Jones em quarto e o Reutemann em quinto. E o Reutemann sempre foi conhecido pela inconstância, né? Ele andava muito bem, o mental dele dava uns panes e ele se prejudicava. Ele até deu uma declaração... Era o famoso um no cravo ou na ferradura, um no cravo ou na ferradura. Por aí, ele até deu uma declaração depois da França. Não, as coisas estão indo bem pra mim, né? Tô com bastante ponto, mas eu sinto que estão indo bem até demais e isso pode ser um problema. Foi um problema. Depois da Áustria, Holanda. Pior corrida do Reutemann no ano. Bateu logo no início no Mario Andretti e acabou abandonando. Jones terceiro, Piquet segundo, Prost vencendo. O Piquet neutralizou a distância. Aí o Carlos Reutemann se recuperou um pouco na Itália, né? Chegou em terceiro, com o Piquet só em sexto. Só que sabe por que o Reutemann chegou em terceiro? Fale. Porque o Alan Jones não deixou ele ser o segundo colocado. O Alan Jones chegou em segundo, na frente do Reutemann, segurando o Reutemann e não deu a passagem. Se ele tivesse trocado essa posição, seria o campeão o Reutemann. Mas tava valendo, era cada um por si na Williams. Aí Canadá. Reutemann em 10º e o Jones abandonando, o Piquet em 5º. Foi o que deu a ele a vantagem para a prova de Las Vegas, onde o Piquet chegou na 5ª posição, né? Precisava só chegar, na verdade, chegando bem à frente do Reutemann, ele seria o campeão. Só que o Reutemann largou na pole no GP de Las Vegas e chegou só em 8º. A vitória foi do... Quem ganhou em Las Vegas? Alan Jones. E ele fez uma festa, ele foi abraçar o Piquet, ele comemorar como se ele tivesse sido o campeão. Lógico que numa clara provocação ao Carlos Reutemann, que terminou 1 ponto atrás do Piquet, que chegou em 5º e foi o campeão daquela temporada. Foi uma resposta do Piquet ao Reutemann. O Reutemann, numa das corridas que teve em Brasília, o GP Médici Extra Campeonato, disse que o Piquet não servia nem para limpar o capacete do Reutemann. Depois o Piquet até deu a resposta, falou: talvez ele consiga limpar o meu, é capacete de campeão. E a temporada terminou com a famosa e célebre frase do Alan Jones, que era um bronco, né? Alan Jones era um bronco. Um ogro, praticamente.
Carlos Reutemann... Total. Carlos Reutemann chegou nele e foi cumprimentar, né? Alan Jones, que tal a gente enterrar o passado? O Alan Jones só respondeu, só se for no seu toba. Um simpático... No seu toba, cidadão. Pra não falar outra coisa. Não, ele falou outra coisa, né? Mas a gente não pode dizer isso. Mas tem criança ouvindo em qualquer um dos horários que Exato. ouve. Aliás, crianças que nos ouvem, replique pros seus papais isso. Automobilismo é bom, é legal. É legal pra caramba. Tem o filho de uma colega minha que virou apaixonado por esporte a motor. Falei, bem, converti. A Alice já falou, se rolar convite pra estoque, ela vai. Opa, aí sim. E aquele ano terminou então, né, com o Piquet 50 pontos, campeão, primeiro título, narração clássica do Luciano do Vale. Sensacional, brilhante, espetaculoso. Até hoje, Alan Jones e Carlos Reutemann não se falam. Pra vocês terem ideia. E foi a primeira das duas vezes que a Williams perdeu um campeonato ganho, né? E outras equipes já fizeram igual. De ter o melhor carro, os pilotos brigarem, rachar a equipe e outra equipe ser campeã. Carlos Martins. Esse foi a primeira parte só, né? Porque 5 anos depois, acho que eles não aprenderam com a lição, né? Não aprenderam, Em 99 a McLaren quase rodou nessa, em 2010 a Red Bull quase rodou nessa. Olha, perdão, vamos dar um desconto de 86, porque 86 a Williams, depois do que aconteceu com o Frank, foi só remontando os cacos. Mas tinha o melhor carro e racharam a equipe, sim, né? Os dois racharam. Inegável. Tanto que o Prost, que não tinha lá um bom carro, foi ganhando os pontinhos aqui, igualzinho o Piquet fez em 81. E que não tira os méritos. Ganha aqui, ganha só ali, uma coisa. Um quinto ali, um terceiro ali. Ouvinte, só uma coisa. Ninguém está desmerecendo o título do Nelson Piquet. Apenas estamos pondo um fato que a Williams tinha o melhor carro. E se não fosse a briga, talvez ela tivesse sido a campeã em 81. Tanto que no ano seguinte, quando o Alan Jones saiu da equipe, entrou o Keke Rosberg, vindo da Fittipaldi, e ganhou o campeonato em 82. Então é um ponto. Ganhando apenas uma prova. E sendo extremamente irregular. Carlos Martins, o primeiro dos 3 títulos de Nelson Piquet, tido como o piloto mais técnico de todos os tempos, para muitos o melhor de todos os tempos. Fato é que foi um grandíssimo piloto e esse título de 81 corrobora isso. Com um carro numa equipe que já estava começando aquela leve curva descendente, em 81 ele sozinho levou pro título, porque, bom, se a gente procurar o Hector Rebaque, coitado. Não, Hector Rebaque tá na bela lista dos rejects. E assim, vamos colocar, o Rebaque só estava como companheiro do Piquet por causa do patrocínio da Pemex, que era o patrocínio do petróleo do México. Exatamente. E além disso, bom, questão histórica também, já que você voltou um pouco para trás, o principal patrocínio da Williams naquela época era a Saudia, até 81, que aí teve o início da ICI. Mas a Saudia, um dos donos da Saudia era nada mais nada menos que, questão histórica, Osama Bin Laden. O tio. Não, só para dizer, é o tio. É o tio do Osama que a gente conhece. Que tinha o mesmo nome, tá? Exato. Sim, gente, um pouquinho de história também no quesito Fórmula 1. E o Nelson Piquet, assim, para quem... Eu sou um cara muito fã de Ayrton Senna, mas assim, gente, para quem é cenista, o Piquet, amiguinho, tem que dar mão palmatória referente a acerto. O Senna era um excelente piloto no início de telemetria. O Piquet era no giclezão. E, cara, o cara fazia, acontecia. E uma coisa, fora daqui da República das Bananas, o cara é muito reconhecido. É só aqui que a gente, como povo besta, desce o pau no Piquet. Mas o Piquet, cara, um excelentíssimo piloto. Excelentíssimo, digo em Arial 72. Sim.
É um brilhante piloto. Bom, histórias do Piquet que não faltam no mundo do esporte a motor, né? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos pro próximo assunto, porque mais do que destrinchado essa bela história desde 78 até 81, ver só tudo, como uma coisa vai ligando a outra para um título mundial, merecidíssimo do Piquet, onde ele foi construindo a sua brilhante carreira de 3 títulos mundiais e o reconhecimento por todo mundo. Hora das notas, começando com 0. O pior do fim de semana. É hora da nota 0. É hora da nota 0. Vamos lá então, Carlos. Olha, tem bastante coisa, viu? Ah, tem, viu? Começa o circo dos horrores. Bom, Vamos RK, lá. eu não lembro de nenhum RK nesse fim de semana. Você tem algum que você... Ah, eu colocaria o acidente que envolveu o Darrell Wallace Jr. ali, que foi um pouco... deu uma preocupação, só pra não passar em branco, mas teve Sim. longe de tantos outros RKs que a gente colocou aqui já, né? Sim, sim. Bom, JR, tem algum azarado pra você? Olha, a lista também tá grande, viu? Azarados ou o Garrett barbeiros? Smith aí na Xfinity, momento pastelão. Normal. Eu vou colocar o Tetsuta Nagashima, que imagina, é o azar do cão. Na hora da largada, a moto pifa, vai pro box pra arrumar, larga em último e na primeira volta bate no... atropelou um lá e... bom, azar total em casa. Momento pastelão também, fato. O Groselha da semana. Cara, eu vi um que é dirigente do Goiás, cara, nessa Não. semana. Eu ia falar se tivesse... Bom, tudo bem. O bendito dirigente do Goiás zoando com a queda do avião da Chapecoense até hoje ainda. Ridículo. Esqueci o nome do infeliz também, o Carlos. Mano, não merece. Não. A gente sabe que é dirigente do Goiás, mas não merece nem ser citado. Foi ridículo o que ele fez. Muito. Ridículo o que ele fez. Até hoje. Vai falar por causa do que estão querendo favorecer um time que... Tudo bem, vai fazer vai fazer 3 anos, mas, um desastre. Cara, Um desastre foi isso. Falta empatia pra esse infeliz. O meu LE vai pro Gabriel Empatia não, empatia é o nome do taco de beisebol que eu já pedi encomendado. Tá escrito empatia de um lado, diálogo do outro. Bom, o meu LE vai pro Gabriel Casagrande, né? Não precisa fazer aquela tromba, sendo que ainda querendo culpar os outros pela derrota. Foram circunstâncias de Mimizento. corrida. Gabriel, foram Mimizento circunstâncias... e merece um dos zeros também. Circunstâncias de corrida, por favor. Carlos, teus zeros, então. Vai, começa você. Tem pra caramba. Vamos lá. Eu 0 pra Garrett Smith pela manobra bizarra no que ele fez na Xfinity. 0 pra Kurt Busch na Monster, que assim, nessa prova ele foi completamente figura meramente ilustrativa. Ninguém viu ele na prova toda. E vamos colocar assim, 0 pra Honda. Aí você fala, 0 pra Honda, mesmo campeã de construtores na MotoGP? Sim, ok de você fazer a moto específica para o Mark Marques ganhar o título, beleza. Mas cara, E o resto se você da tropa? fizer um pouquinho, e o resto da tropa? E não são, e assim, se você falar, é tudo bambala, não é tudo bambala não. Um piloto do calibre de Cal Crutchlow, um piloto do calibre de Jorge Lorenzo, cara. E os caras entendem do riscado. Lorenzo Claro. já foi campeão da MotoGP. 3 títulos, não é Fazer qualquer coisa. Não é qualquer coisa. E tudo bem, esse ano ele sofreu com acidentes, com algumas provas fora, mas pro cara fazer só 23 pontos no campeonato todo, Não, é lamentável, realmente. Não dá, não. Alguma coisa... lamentável. Exatamente. Meus zeros. Bom, Algo, primeiro... como diz um colega meu, algo de errado não está certo. Exatamente.
Meus zeros. De forma rápida, vou tentar resumir. Bom, vai para os pneus estourados em Cascavel. A Pirelli deve uma satisfação, as equipes também. O que houve? Pressão errada, enfim. Alguém tem que falar, porque poderia ter sido algo mais grave. Valentino Rossi, ninguém sabe, ninguém viu no Japão. Acho que foi lá só para visitar o Multifood com a Francesca. Acho que o Saque tava batizado. Deixa a briga do Custer com o Reddick. Patético, ridículo. E outra Momento briga. UFC. E outra briga. Amadeu Rodrigues versus Sérgio Cardoso. Quem são? Amadeu Rodrigues é chefe de equipe da Hot Car. Sérgio Cardoso é pai do Pedro Cardoso. Pedro Cardoso teve o contrato rescindido essa semana. Logo depois da prova do Velopark, aliás. E, bom, eu vou misturar o que os dois disseram, tá? O Sérgio é o pai do piloto. O Amadeu teria se ofendido o Sérgio e o Pedro no rádio. O Sérgio ouviu. O Amadeu se irritou que não era pro Sérgio ter ouvido. E, segundo a equipe, o Amadeu e a filha dele, a Bárbara, foram agredidos. Segundo o Sérgio e o Pedro, não teve agressão nenhuma de nenhum dos lados. Foi registrado o BO. Tá na mão do STJD para ser julgado, para definir o que vai acontecer. Só duas coisas. Primeiro, a bronca pros dois, tá? Pro Sérgio, não tem que ficar pai de piloto palpitando em equipe. Segundo, Amadeu, se o pai do piloto tava com rádio, a culpa é tua. Você é o dono da equipe. Ah, não, mas entrou lá de convidado. Barrasse, a equipe é sua. Não vai ter acesso ao rádio. O acesso ao rádio é só pro piloto, pro chefe de equipe e pros engenheiros. Então você também é culpado nisso. Não tem mocinho nessa história, isso ainda vai desenrolar muito longe, porque a CBA já cobrou explicações. De complemento do que você disse, Rodrigo, e se ainda permitiu o rádio pra ele, amiguinho, você sabia. Exatamente. Roupa suja se lava em casa, ninguém de fora precisa saber. Exatamente. É pai do piloto. É gente de fora. Exatamente. Mas fecha uma salinha, cara, assim, você é burro. Que fosse pra falar isso. Mas fecha uma salinha e desce o pau. Exatamente. Não fica falando por rádio. Muita coisa inexplicável ainda em tudo isso. Precisa ter mais explicação. Vamos lá então, gente. Sai do 0, vamos pro 10. Que é isso que a gente quer, né? Vamos lá pra nota 10. Nota 10. Carlos, Vamos lá. quer 10 começar? para Chase Elliott. Já tô começando. 10 para Chase Elliott pela excelente recuperação. 10 para a equipe de Joe Gibbs, que soube correr com o regulamento na mão e colocou seus 3 pilotos que começaram esse round de 12 avançando a fase de 8. Fora do esporte, ainda no esporte motor, Bruna Tomazelli por conquistar uma vaga na W Series. Força, Bruna, estamos contigo. E rapidinho, fora do esporte motor, Clube de Regatas Flamengo. Eu acho que o cheirinho acabou. Bom, também são vários fatores, né? Bom, tem grana, tem um técnico que não aceita jogar por empate fora de casa, tem que ganhar sempre. E é o que os clubes brasileiros tinham que aprender. Tinha que aprender todo mundo. Só pra dar palhinha, então, meu 10 fora do esporte motor vai pro Bahia. Pela camisa com as manchas de óleo que fizeram nessa última rodada. Verdade, tá de parabéns. E as camisas vão ser leiloadas e a grana revertida para instituições que estejam lá ajudando a limpar as praias do Nordeste, né? Porque o Nordeste foi abandonado pelo governo. Nota 10 para Marc Marques. O cara é campeão, mas não larga o osso, quer ganhar tudo, tá certo ele, tem que ganhar mesmo. Né? Eu já falei, ele tá achando que o que ele ganhar agora até o fim do ano, ele conquista ponto pra 2020. Vai guardar de bônus, pontos de playoff. Não tem isso na MotoGP não, Max. E nota 10 pra Rubens. E nota 10 pra Rubens Barrichello. Um sexto e um terceiro. Subiu muito bem no campeonato. Ressalte-se a entrevista que ele deu no Sport TV no fim da corrida 2. Sem xingar, sem espernear, mas mostrando um respeito muito,
grande pelos outros pilotos, pelos profissionais de imprensa, pela equipe. É outro mundo, né? Se trata de outro mundo. O Barrichello. Sabe o que eu... Nossa, Não, eu ia te perguntar, sabe o que eu esqueci de perguntar antes pra você? Pergunte-me. A ultrapassagem. Ah, sim. Eu vou colocar como resumo da obra que o Chase Elliott fez agora no final da prova, na Monster, cara. Sensacional. Digno de aplauso. Sensacional. Ele levou o LE da rodada, mas ele merece o B10 também, o Carlos. Gabriel Casagrande. Tava uma disputa ferrenha entre Daniel Serra, Valdeno Brito, Rubens Barrichello. Você sabe o que ele fez? Ele passou os 3. Menino brabo. Ele jantou os 3 no Bacião. Pô, não é qualquer curva, é só o Bacião, a curva mais rápida da Stock nesse ano. Sim, não somente rápida, como técnica. A curva do Bacião, cara... E pra você fazer isso no Bacião, como diz Eric Von Draxler, como ele não veio na semana, o cara tem que ter poliorquidismo. O cara tem que ter colhões, com certeza, porque é impressionante o que ele fez na prova. Vamos nessa, Carlos? Bora lá. Vamos lá, então. Bora, porque o programa dessa semana tá terminando, queridos ouvintes. Como sempre, muito obrigado pela audiência, pelo carinho de todos vocês, pelos comentários. Muito bacana em todas as nossas redes sociais. Vocês são a nossa razão de existir, tá? Semana que vem, Fórmula 1 no México, MotoGP na Austrália, NASCAR em Martinsville, Gold Coast 600, né, o Supercars em Surfers Paradise, Europa Le Mans Series encerrando em Portimão, temporada desse ano, Mundial de Rally na Catalunha, podendo definir título, Superbike em Losail no Catar para definir tudo, Mundial de Turismo, o WTCR em Suzuka, também vai ter a Super Fórmula, vai ser rodada junta, decisão da Super Fórmula, aliás, Copa Truck, Mercedes Challenge e Copa HB20 no Velopark, a Porsche GT3 em Goiânia, com a prova de Endurance, 3 horas de Goiânia. E tem o Carlos Martins dando tchau para os nossos queridos ouvintes. Carlos, até semana que vem. Até semana que vem, Rodrigo. Até semana que vem a todos que nos ouvem mais uma vez. E não deixamos de dizer muito obrigado. Abraço. Abraço para o Carlos, abraço para os ouvintes. Semana que vem a gente tá de volta. Esperamos que os 3 estejam de volta. Queridos ouvintes, então um grande abraço a todos vocês. Até semana que vem. Tchau! Bandeirada.